mais um Descascando Ideias, nossa live de terça-feira. Olá, Diga lá! olá, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Coisa boa, primeiramente, pelo atraso, Chegamos, né? chegamos, graças a Deus. Deu certo, deu certo. Deu certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra aqui, só Arrocha. aumentar um pouquinho aqui a altura, que eu tô meio de cabeça baixa, né? Tá, um pouquinho. Vou ajeitar isso agora. Mas pode arrochar o nó aí, talvez eu sumo aqui, mexo um pouquinho, mas questão de tempo. Aí, Carol, Opa, não tô conseguindo fixar o comentário. ixi, peraí um segundinho, deixa eu... Pronto, agora deu certo aqui, eu acho. Melhorou, né? A Melhorou? minha amiga, minha amiga Priscila Laís aí, fizemos a administração juntos. Hoje ela mora lá no Goiás, se eu não me engano. Mulher Olha aí. cheia de terras, cheia de posse. Cabeças de gado. Então, acho que tá melhor aqui. Essa alturinha tá melhor. Estou pronto. Estou ao seu comando. Show. Não sei se a gente espera um pedacinho pra ver se a galera vai entrando. Show. Vamos lá. Efeito preço no susto, parte 2. A revanche. A volta dos que não foram. Mas já que a gente já começou falando desse assunto, contar para o pessoal que Vamos lá. hoje a gente tem a parte 2 dessa live, que foi muito bacana. A primeira que o Luiz fez com o Cauê. E aí a gente decidiu trazê-lo de volta. Opa! O povo pediu e ele voltou. Seja muito bem-vindo. Eu acho que Obrigado. a gente pode se apresentar de novo, né? Pode sim. Eu começo? Você começa? Bom, vou começar. Tá bom. Eu sou a Carol Ribeiro, acho que as pessoas aqui já sabem, sou a diretora coisativa da OBO. Cauê disse para eu sempre explicar porque não é claro para todo mundo, né? Diretora coisativa. A gente desenrola o que apareceu, o negócio da gente é resolver, faz um pouquinho de tudo, a gente é trainee da gente mesmo, passa por todas as áreas e vai resolvendo. E aí, contar também para o pessoal que toda terça-feira, dia de live na OBO, às 19 horas. E é isso. Hoje a gente tem aqui Luiz Henrique, Siga Orza, para participar da parte 2 dessa live com a gente. Vai lá, Luiz, sua vez. Boa noite, pessoal. Para quem chegou, como a Carol falou, me chamo Luiz Henrique. Posso dizer também que eu sou diretor coisativo da OSA, né? A OSA é uma empresa que ela efetivamente ela nasceu em 2020, mas ela já vem de alguns anos atrás, né? A OSA é uma empresa especializada em gestão de lucros, né? E a gente vai falar um pouco mais do que é isso no decorrer da live. Falando um pouco de mim, eu sou formado em administração, sou formado em contabilidade, sou especialista em custos e é isso. Já estou no mercado há 13 anos aproximadamente. Sempre atuando na área de finanças, de contabilidade, de custos, sempre
nesse eixo, nesse círculo lucro. Show, massa. Assim, hoje, Luiz, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre empreender, né? Que nesse país, Vamos lá. você, assim como eu, sabe que empreender no Brasil, né, nos obriga a beber. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, né? Vamos lá. Seguinte, empreendedorismo, né? Esse é um tema muito evidente, muito em alta, na verdade, é um tema muito em alta. Uhum. Não que já não fosse, né? Mas aí com o surgimento da pandemia, da necessidade, às vezes forçada, de ficar em casa, de perder algum emprego que você tinha, você meio que se obriga a empreender, né? Eu tava escutando, eu não vou lembrar se eu escutei, se eu li, se eu vi, eu estava ouvindo domingo a missa do Padre Fábio de Mello, Uhum. e ele falou algo que tem tudo a ver com esse nosso papo. Ele falou sobre coragem, certo? Que a coragem está para poucos e ela vem com o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais coragem você tem, né? É uma relação diretamente proporcional, né? E por que que eu acho que isso tem a ver com o nosso papo? Porque empreender, do meu ponto de vista, óbvio, né? Requer muita coragem. Requer muita coragem. Por quê? Porque a gente abre mão de horas de sono, abre mão de uma certa quantia de grana que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Enfim. E pra gente, e essa coragem ela é complementada com o conhecimento. Eu costumo dizer que todo negócio ele tem duas metades. Você já Uhum. ouviu falar muito isso. A metade técnica, que é a parte Uhum. operacional, e a metade gestão, né? E, e a coragem, ela vem do conhecimento. A coragem e o conhecimento, como eu estava falando, Uhum. eles andam juntos, né? Quanto mais eu tenho um, mais eu tenho um outro. E o que eu sinto, Carol, o que eu sinto falta no empreendedorismo, e aí estão vindo, tá vindo uma onda, né? Uma onda de novas empresas com viés startup, né? Mas que muita gente não tem conhecimento. Muita gente não tem Meio conhecimento atropelado, né? não tem o conhecimento 100%. Vai, não precisa ter 100%. Mas você precisa ter um conhecimento mínimo tanto da sua operação quanto de gestão. E aí as coisas fluem, né? Eu acho que inicialmente uma breve introdução sobre o tema. Sim, é como até você também já falou algumas vezes para a gente que a estatística, né, de empresas novas que elas quebram em pouco tempo, muito se deve a isso, né, de atropelar e de tentar resolver e de, eu vou fazer, meter as caras, nesse caso, a coragem sem um guia, né? Perfeito. Coragem sem o guia, assim, quase que um sinônimo de fracasso, né? Infelizmente. Ou felizmente. Depende muito do ponto de vista, né? Depende muito do ponto de vista. Já que a gente entrou nessa seara, né, de conhecimento e tudo mais, quando a gente fala de conhecimento, né, você até já falou um pouquinho sobre isso com a gente, mas comprar ou desenvolver? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Comprar ou desenvolver? Essa é uma dúvida que eu escuto muito. Eu escuto no sentido de relutar a compra, certo? Não sei se existe uma melhor forma. Existem Uhum. as duas formas que são boas.
mas aí adequa a necessidade, a vontade de cada um. Comprar, teoricamente, é bem mais prático, né? Talvez te custe um pouco mais, certo? Te custa um pouco mais de dinheiro, certo? Você aprender, você adquirir pelo seu esforço, né? Te custa talvez menos dinheiro e com certeza muito mais tempo. Agora a gente imagina um negócio, certo? A gente está, não vou dizer que a gente está saindo porque a gente ainda está. A gente ainda está numa pandemia, né? Que sabe-se lá quando é que isso vai acabar, Normalizar, né? normalizar. E imagina que tu passou 4 meses parado, 3 meses parado, e agora tu precisa dar um boom no negócio, certo? Tu tem ou tempo ou dinheiro. Aí é a decisão, aí é onde entra a gestão, né? Isso. O que é que eu posso, o mercado, a conjuntura me permite passar 6 meses num curso para depois aplicar no meu negócio. O mercado me permite entrar numa faculdade, seja ela qual for, e passar 4, 5 anos para daí eu aprender o que eu precisava aprender, para só depois aplicar no meu negócio. Se te permitir, adquire o conhecimento pelo teu esforço. Se não te permitir, procura no mercado alguém ou alguma empresa que vai te ajudar a chegar no teu objetivo, né? Isso encurta o teu tempo de decisão, inclusive. Talvez requer inicialmente um pouco mais de investimento, mas é gestão, é decisão. Tem que ser feita a conta. Como tudo, né? Você tem que olhar para dentro, ver o que é que você. Quais são os seus recursos? Não necessariamente de grana, mas o recurso Perfeito. tempo, o recurso seu conhecimento prévio, que já te ajuda, já te dá uma base, né? De como seguir. E aí, Investimento é. olhar para si e fazer, tomar a decisão de acordo com o seu. Não adianta você. Claro que quando a gente, né, está empreendendo, criando um negócio e tudo mais, a gente precisa fazer o benchmark, né? De pesquisar Sim, os concorrentes, o que é que eles fazem, como eles fizeram para chegar até lá, mas isso não é regra. Não sim, existe a isso não é regra do regra. que deu certo para ele, não significa que vai dar certo para mim. E Perfeito. aí que entra, como você falou, né? A gestão, o pensar o todo. Vale a pena eu copiar simplesmente, copiar cegamente? Provavelmente não. Pode dar certo? Massa. Pode dar errado, né? Pode dar muito errado. Pode dar E muito sobre, errado. e sobre esse ponto que você falou, até um pouquinho antes, pegando o gancho do último assunto, eu digo muito que investimento, a gente está acostumado, quando a gente escuta investimento, a gente está acostumado a associar a valor, né? Monetário, né? Sendo que isso é um dos fatores, né? Existe o ganho intelectual, o ganho social, enfim, vários outros ganhos, né? Sobre esse outro ponto que você falou, o último ponto agora, né? Eu queria tocar num assunto, pode dar certo no início, mas o cliente está atrás de um. O Cauê falou, pode dar certo no início, mas o cliente está atrás de um. Confesso que eu Deve não estar, entendi. deve estar atrás de um Um diferencial. diferencial. Um diferencial. Exato. Pode dar certo no início, mas o cliente está atrás de um diferencial. É isso assim que a gente às vezes experiencia como empresa, de que às vezes o serviço é ok, mas se ele não gera um diferencial para mim, se ele, por que não o mais barato ou por que não
né? Assim, Sim. o que te leva a fidelizar, a ficar sempre presente e tudo mais, é o diferencial. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente estava falando sobre a possibilidade de dar muito errado quando eu simplesmente e somente olho o meu concorrente, o mercado em si, né? Por que que eu acho que, bom, pode dar certo, mas por que que eu acho que pode dar muito errado? Porque na metade de gestão, a gente precisa olhar para número, a gente Uhum. precisa olhar bem para os números. Tem um número que eu gosto muito de olhar e de recomendar que chama lucro. Tem um fator dentro importantíssimo dentro do meu lucro que chama custo, certo? Certo. Que é esse custo, Luiz? É o que eu gasto para executar determinada atividade ou fabricar o meu produto, certo? O meu coleguinha, o meu concorrente, ele tem uma série de gastos que eu não sei quanto que ele gasta com o quê, né? E eu tenho outra. Vai lá, que ele tem 2 funcionários, eu tenho um. Vai que ele tenha uma sala alugada, a minha é comprada, eu ganhei. Enfim, ele gasta com algumas coisas e eu gasto com outras coisas, né? Nesse ponto, no custo, a gente precisa estar muito atento, porque, como eu falei, ele tá dentro da análise de lucro, né? E a gente não cria empresa, pelo menos eu não criei a minha, imagino que vocês não criaram a Uber e ninguém que tem empresa criou as suas empresas porque é legal. A Por gente, status. por estágio, a gente cria com a finalidade de investir, de fazer o nosso dinheiro render mais de uma melhor forma, né? Uhum. Então, assim, o custo e o lucro, eles andam juntos numa análise, né? Dentro de uma análise, e tem tudo a ver com o preço. E aí a gente volta para a pergunta do pode dar muito errado. Se o meu Uhum. coleguinha, se o exemplo for o inverso, eu tenho 2 funcionários e o meu amiguinho de mercado tem um, e eu vou cobrar o mesmo preço dele, eu gasto mais do que ele. Então, tende a dar muito errado. E aí, importantíssimo a gente conhecer o nosso negócio, conhecer os nossos processos, conhecer o Conhecer os nosso processos. custo, nosso número. Exato, porque às vezes não, né? O dinheiro que entra não é lucro. Eu tenho que. Não é porque entrou, sei lá, entrou 2 milhões, mas o meu custo é de 1.900.000. Né? Isso pode ser bom. É a pergunta que eu sempre faço. Você prefere um negócio que fatura 5 milhões e gasta 4.900, ou seja, te sobra 100 mil reais, ou um negócio que você fatura 1 milhão e gasta 500, que te sobra 500 mil reais? Né? Vai ter gente que vai optar pelo que fatura mais. Eu optaria pelo que lucra mais. Justo. É o efeito do preço no lucro, né? Esse é o efeito do preço no lucro e não do preço no susto. Isso. Exato. Tá aí a brincadeira do efeito do preço no susto, né? Que às vezes a gente precifica baseado numa questão X, no coleguinha, no achismo, e às vezes o dinheiro que entra se acredita ser o lucro, mas na verdade não é. E isso não é só para negócios pequenos ou para empresas gigantes, é para todo mundo, né? Para todo mundo, para todo mundo. Esse é um ponto muito importante, a questão do confundir o dinheiro que você recebe por uma venda e o que é lucro. Tem uma diferença bem grande, né? E eu dou sempre o exemplo de, de, de quem trabalha com confecção. Tipo, se vê muito esse pessoal que trabalha
com centro fashion, enfim, com roupa de baixo custo, né? De baixo preço, na verdade, o custo a gente não sabe. Que existe um ciclo, né? Começo do ano é ruim para quase todo mundo, né? E aí os caras trabalham, quando chega perto de férias, perto de festas, eles vendem um negócio legal, e aí trabalha, quando chega no final do ano, que é onde chega festa de final de ano, Natal, presentes, faturam um absurdo. Em janeiro compram uma Hilux, né? Em fevereiro tá cheio de conta para pagar, vende a Hilux, paga as contas, passa o ano todinho na peleja, no final do ano vende bem de novo, compra outra Hilux. Em fevereiro aperta de novo, ele vende de novo a Hilux e é o ciclo, né? Um E ciclo o vicioso, ciclo né? é o ciclo vicioso. Como diz a Ere aqui, que faturamento não é lucro e que as pessoas confundem muito, né? É muito verdade. Irei Design, essa empresa é boa, viu? Entrou aqui também Elaine Rocha, Aí Arquiteture. sim. Aí Vamos sim. lá. O que mais que Certo, assim. temos aí de... E aí, assim, quando a gente entra nessa questão de analisar faturamento, analisar lucro, analisar. Você falou que a gente precisa olhar para os nossos processos, entender o nosso custo. Ah, Luiz, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sistema, eu não tenho. Eu vi um sistema muito bacana que o meu concorrente usa, que ele me diz todos os dados que eu preciso, que isso e que aquilo, mas eu não posso comprar, então eu não tenho como fazer. E aí, o que é que tu me diz? Pare de desculpa. É isso que eu digo. Esse é um outro ponto muito comum. As pessoas se escondem atrás das ferramentas, né? O sistema, sem dúvida alguma, até hoje, os sistemas, né? Até hoje são as ferramentas que mais agilizam, que mais dão possibilidade de otimizar o nosso processo, o nosso gasto, né? A nossa análise. Uhum. Mas o sistema, ele não passa de uma ferramenta, né? Na OSA, a gente até fez um post recente, quem não acompanha a OSA e quiser acompanhar, né? A gente fez um post recente e nesse post a gente falou que se você precisa fazer, faça. Ah, mas eu não tenho um sistema, é uma ferramenta. Use uma planilha em Excel. Ah, não sei mexer em Excel. Você sabe escrever? Tem uma caneta e um caderno? Tem um não, tem um pedaço de carvão e uma parede branca, né? Então, assim, faça. Se você precisa fazer, se o seu negócio precisa daquilo, faça independente do sistema. E outra coisa, se você não tem a informação enquanto é pequeno, ou enquanto está iniciando o negócio, né, na verdade, o sistema pode ser o melhor do mundo. O sistema pode ser o melhor que você... Pode ser o SAP, pode ser um sistema da Oracle, pode ser o sistema que você quiser. Se você não tem informação para alimentar, de nada ele vai servir. Ele vai ser só mais uma folha em branco. E você está gastando dinheiro naquilo ali que você não vai usar ou não está usando. E não tá te acrescentando em nada. E não acrescenta em nada. Só no status de dizer que você tem um sistema que não usa. Então, para de desculpa. Se precisa, faz. Não sabe fazer, são outros 500. Chama a OSA. Né? Cauê perguntou aqui, falou pra mim? Rapaz, diretamente não. Mas se, Diretamente não. Mas, se rolou, inclusive, Cauê, se você está precisando de ajuda, chama a OSA, viu, cara? Empresa muito legal. empresa muito legal. A Elaine pode atestar. Né? Assim, as meninas da arquitetura também são negócios diferentes, né? Assim, para quem não sabe, a Orza também já foi consultora da Obo.
né, auxiliou bastante a gente nos nossos próprios processos, de entender os nossos custos e uma opinião pessoal, né, que eu acho que se estende para o Cauê. A gente viu coisas e entendeu coisas que sozinhos a gente não chegaria no número da gente. Ó, o Caio tá dizendo, isso foi no passado, eu já chamei e recomendo. Exatamente. Boa. E a gente, não só por não ter o conhecimento, mas por estar muito dentro do negócio, quando a gente tem uma opinião de alguém que entende, de alguém que vem para acrescentar, é como a Elaine está dizendo, é um divisor. É antes da Orza e depois da Orza. E, e isso é muito engrandecedor, né? Assim, quando a gente trabalha de uma forma que a gente consegue entender, que a gente consegue se guiar, assim. Eu tinha separado aqui uma pergunta para ti, assim, é que a importância, não só para o empreendedor, né, para o pequeno, mas a importância de ter essa orientação do financeiro, de ter essa orientação para tomada de decisões, para a formação do preço. Só antes de falar sobre esse ponto, foi algo que eu percebi nas últimas consultorias que a gente fez, né? Do papo dos gestores, de quem decide quando a gente inicia o nosso trabalho. E as mesmas pessoas, quando a gente está saindo, quando a gente entrega, é uma decisão, é um papo sobre gestão. É um papo maduro. Antes era um papo tipo assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso aconteceu com a Obo, e o que me deixou muito feliz. Aconteceu também com a arquitetura, que ela ainda está aqui, que me deixou muito feliz, e eu sempre falo isso, né? Então, assim, é de fato, eu fico muito, muito lisonjeado, né? Pela OSA ser um marco, né? Pelo fato da OSA ser um marco. E essa é a meta, de fato, é a gente transformar o negócio dos nossos clientes, né? A gente tem um compromisso, inclusive, de levar o nosso cliente para outro nível, né? De fato, a gente tem conseguido isso, graças a Deus, né? Mas o ponto que você estava Sou falando, prova. Sou como que chama? Esqueci, mas eu sou prova, sou testemunha. prova De Jeová social, não, né? mas de prova social. Eu sou testemunha de Jeová não, mas eu sou testemunha de Orza. Fantástico, excelente, obrigado. O papo estava falando sobre finanças, né? Do quanto isso é importante, né? Isso. Culturalmente, o brasileiro não gosta de números. A gente não tem cultura de poupança, né? Não, Viu-se na pandemia a quantidade de gente que quebrou em 4 pedaços e perderam 2 pedaços do meio, não foi nem só um, né? Então, assim, não sei se a maioria dessas empresas que quebraram, elas estariam vivas hoje se eles tivessem reservas, se eles tivessem a cultura de poupança. Ou melhor, se eles tivessem controles financeiros. Sabe uma dificuldade que eu escuto bastante? As pessoas, empresas, né? Elas não controlam, não sabem quanto entra e quanto sai uhum. do caixa, né? Isso é o básico do básico. Você precisa saber quanto que entra e quanto que sai. Precisa saber, isso é o mínimo. Ah, eu não sei fazer gestão. Você tem os dados? Tem. Então tá muito fácil, né? Então, assim, a importância de ter um financeiro organizado, controlado, anota tudo. Essa é a base. É a base, E é o para que eu quem é posso. pequeno também, separar o que é a empresa, o que é você. Esse é Não. um ponto muito legal, esse ponto que você tocou. Para quem é pequeno, eu entendo que é muito difícil você fazer a separação do seu bolso e do bolso da firma.
Mas é um exercício que tem que ser feito. Tem que ser feito. E se você usa o dinheiro da firma como sendo seu, anote. Anote para quê? Para um dado momento, quando você estiver sobrando, você devolver. Ou se a empresa usa o seu, anote. Para quando ela estiver grande, estiver bem, ela lhe devolver. Né? A gente trata como um empréstimo, como se fosse um empréstimo. Né? Mas esse controle tem que haver. Não há, é o pequeno, é o médio, é o grande. E eu posso dizer a vocês, eu já tive a oportunidade de colaborar em grandes empresas. Né? E, e grandes, médias e empresas pequenas. Né? A diferença entre uma e a outra, meu ponto de vista, certo? É o nível de organização, somente. É o nível de organização que eles têm ou que eles querem ter é o que os leva para o próximo nível, é o que os torna médio, ou é o que os torna grande, ou é o que os torna muito grande. Então, essa é a E diferença principal. principalmente quando se é pequeno, que é mais fácil de organizar. Então, quanto mais organizado você é no início, a tendência é você se manter organizado do que crescer desordenadamente. E quando chegar lá na frente, aí é que você vê que o para trás está uma bagunça e que tem que voltar e fazer muito. É uma dificuldade, como você falou, assim, para os brasileiros em geral. É, essa coisa com números, a gente fica com aquela coisa da matemática da escola, que fica, né? Então a gente tende tá entrando dinheiro, eu tô conseguindo pagar minhas contas, tá tudo certo. E não é bem assim, porque às vezes o dinheiro que tá entrando não compensa todo o custo que está tendo a sua operação, que você entende como lucro, mas digamos uma coisa que seja bem pequena, sei lá, vender doces, né? Uma coisa que não, que é o empreendedor raiz, digamos assim, né? Que Sim, aí você pensa, o meu bolo eu vendo ele a R$ 15 e de ingredientes eu uso R$ 7. Poxa, eu tô lucrando bastante. E o seu tempo? E a sua energia? O seu gás? O material que você entrega? O transporte? É, o uso contínuo do seu fogão, o computador que você usa para fazer a sua planilha, tudo isso está no seu custo. E quando você vai ver no final das contas, viu como eu aprendi? Quando você vai ver bom, no final, quando você vai ver no final das contas, o seu custo é de R$ 16. exatamente. E aí, deixa eu dar um exemplo meu, né, sobre gestão de número de fato, né? A OSA, quando ela virou ORSA, né? Quando ela Uhum. deixou de ser o Luiz Henrique e passou a ser ORSA, a gente fez uma conta aqui no Insta e tal, essa conta que a gente está falando aqui, e até o mês passado era eu a pessoa que administrava as redes, que fazia as postagens, que fazia as artes e tal, pá. Na minha limitação. Diretor Analisando, coisativo. exato. Analisando os números, e aí eu de fato tenho os números inclusive de tempo que eu gasto em cada operação. O Né? O tempo que famoso eu time gasto, sheet, né? o famoso time sheet, exatamente. Eu tenho todos esses tempos anotados. Ah, Luiz, mas isso é um preciosismo absurdo. É, mas com esse preciosismo absurdo, eu consegui perceber que o quanto eu estava gastando de tempo, e aí eu vou falar em dinheiro, em marketing, para mim foi mais vantajoso contratar uma agência. E eu contratei a melhor agência possível, certo? Para fazer as redes da OSA, que se chama Obo Studio. Né? Então, Muito assim, prático. é. Então, assim, o Cauê falando, deixa que Vamos, eu vou resolver isso. Então, deixa que assim, a outra. se eu não faço conta, se eu não faço conta do quanto eu gasto, se eu não controlo o meu processo, se eu não controlo o meu tempo, se eu não controlo o meu dinheiro, eu não tomo uma decisão, né? E aí eu estava gastando muito tempo deixando de vender, deixando de pensar no novo produto, deixando de fazer coisas que me trariam mais renda, por consequência mais lucro,
ao invés de só gastar, eu estava só gastando tempo, né? Com o pensamento, aquele pensamento no começo que você falou, né? Que às vezes o seu ativo ou é tempo ou é dinheiro. E às vezes você Perfeito. acredita que o seu tempo vale menos do que o seu dinheiro e você acaba se enrolando e se você não fizer esse acompanhamento, você não tem como saber que para você Perfeito. vale mais a pena você pagar alguém para te ajudar a fazer isso ou se economizar e seguir fazendo. Aí entra a questão, exatamente o ponto que a gente começou falando, do comprar ou do adquirir. Até no mês passado eu estava adquirindo, para mim foi muito custoso, né? Então resolvi comprar. O meu retorno é absurdo. O meu retorno é muito maior. Uhum. Então, tenha os seus números na ponta do lápis. Não precisa ter na ponta da língua, todos. Alguns sim. Mas tenha controle e aí você vai tomar decisões acertadas. Começa devagar, né? Começa aos pouquinhos, mas não deixa solto, não deixa correr solto e ficar no achismo do eu acho Isso. e de repente você tem uma nova ideia, criou um novo produto e agora, quanto é que eu cobro por isso? Ah, eu acho que o cliente vai pagar tanto. Eu acho, de achismo a gente Deixa, acaba se enrolando. deixa eu tocar só num outro ponto que eu acho que tem a ver com essa questão do, Luiz, mas eu não sei como é que eu faço. É, se eu for fazer do jeito que você tá, do jeito que você fez, vai me demandar muito trabalho. Faça. Faça, só faça. Não precisa ser do meu jeito. Controle. Uma coisa que é fato é o seguinte: você começa com o que você tem condição de fazer. Quando o que você tem condição de fazer está redondinho, a necessidade de fazer um pouco mais a fundo é natural. E você vai fazer um pouco mais. Até chegar no nível ótimo. O nível ótimo, só para a gente registrar, não existe. Desde que você sempre esteja buscando o seu melhor. Então você está sempre em busca de melhoria, melhorando, melhorando, melhorando. Comece. Não comece com o perfeito. Ali falou bem aqui, ó. Feito é melhor do que perfeito. Faça. Comece. Vai dar certo. Uma hora chega, né? James fez aqui uma pergunta. Como medir o valor determinado? Como medir o valor de determinado investimento numa empresa que está começando ou vai começar? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou responder generalizando, certo? Essa é uma pergunta difícil, porque Esse rapaz é qual é... bom. o James é bom. O James é muito bom, inclusive. Por que essa é uma questão delicada? Porque qual é o teu negócio? Quanto é que tu tem para investir, né? Então, assim, como medir o valor de determinado investimento da empresa que está começando ou vai começar? Eu recomendo, eu uso, certo? Uma ferramenta que Recomendo que chama... Eu recomendo e eu uso uma ferramenta que chama orçamento, certo? Eu não uso aquele orçamento padrão de, de casa. É outra coisa que muita gente confunde. Gere a empresa como gere as contas da casa. São duas coisas completamente diferentes, certo? Então, eu uso o orçamento de lucro. Eu faço lá todas as estimativas, e aí a estimativa, sendo que a gente tenta chegar na melhor estimativa de quanto é que eu vou vender, percentual de desconto que eu vou dar, quanto de comissão que eu vou dar, quanto de imposto que eu vou pagar, quanto vai me custar, né? Então, para a gente chegar nesse investimento ideal, a gente tem que fazer estudos prévios, né?
Eu não sei se era essa a resposta que o James estava querendo, mas é mais ou menos isso. Investimento em negócio, né? E eu não falo em relacionado a ação, a bolsa, essas coisas. Mas investimento em negócio, se a gente for um pouco mais a fundo, existe análise de investimento. Essa análise de investimento, ela é feita com base no fluxo de caixa. O fluxo de caixa futuro, você desconta o valor presente, né? Você desconta uma taxa e você tem aquele valor. Não é bem assim que eu uso, porque se a gente for falar de até média empresa, não tem isso na prática, fica difícil, né? Mas orce o quanto você vai gastar, o quanto você vai vender, a forma que você vai receber, a forma que você vai pagar, e aí você tem uma dimensão do quanto que você pode investir. Para ter um retorno que seja satisfatório, né? Assim, Isso, é aquela história que a gente já tinha falado também, né? De olhar para dentro, de entender do que está se passando para dar o próximo passo. perfeito. Deixa eu só comentar um negócio que agora eu lembrei sobre isso, Carol. É uma Hum. pergunta que vem muito. Qual o percentual de lucro ideal para a empresa de serviço? É o percentual que o dono da firma quer, né? Não existe um padrão. Ah, o serviço tem que ser 35%, comércio tem que ser 10%, indústria tem que ser 5%. Não existe isso. Existe você estudar a sua estrutura de gasto, saber quanto você vai gastar e quanto o mercado consegue absorver o seu preço. E aí você vai ter o seu percentual de lucro aceitável, que é o que a gente está falando aqui agora. Não existe cálculo para isso, mas é o teu cálculo. Não está em livro. Não existe livro. É definido por ti, né? Assim, não, é... E aí, é uma coisa que... Ah, eu quero ganhar, eu, dono da empresa, quero ganhar 10 mil reais por mês. Como é que eu chego lá? Eu vou ter que ir fazendo a conta para trás para poder entender dos meus custos como que eu posso montar isso daí para que chegue. Não adianta eu querer fazer o meu começar de trás para frente. Perfeito. Eu tenho que começar de fato de frente para trás, né? Isso. O início efetivo é de frente para trás, né? Mas, mas é isso mesmo, é como você falou. E há a possibilidade da gente começar isso de frente para trás, na verdade, enfim, a gente imagina quanto havia, agora eu fiquei perdido. Mas o que de fato importa é que, nesse exemplo, né? Se na sua empresa você quer ter 10 mil reais ao final de cada mês, faça a conta voltando para saber quanto é que tu tem que vender, quanto é que tu vai gastar para tu vender aquilo que tu tem que vender. E a gente cai de novo no orçamento. Orce. Faça o seu orçamento. Faça a Entende? gestão a gestão do seu lucro e Exatamente. é o que vai resultar no lucro esperado, né? No desejado, no que você quer para você. Isso. Deixa eu só fazer outro ponto. À vontade. Esse ponto que você falou aqui agora, do orçar o lucro, né? Que é o que a gente já vem falando e tal. É algo que eu bato bastante, certo? Eu falo muito nisso. As empresas elas estão acostumadas a fazer meta de venda, certo? E aí elas gastam o que precisa gastar para bater a meta de venda. Quando isso acontece, fica aquela empresa que fatura 5 milhões, mas que gasta 4 milhões e 900, que sobra 100 mil. Ou seja, teoricamente, sobra pouco, né? É diferente quando você tem meta de lucro, porque você leva em consideração tanto o que você precisa vender, quanto que você vai gastar. As pessoas esquecem muito dos gastos variáveis, né?
E aí isso aí pode ser tema de uma próxima live, fica a dica. Os gastos variáveis, quando está se orçando, né, amadoramente falando, ou sem conhecimento melhor, Orçando é o botar no papel, é o no papel. catalogar. Isso. Quando está se orçando, isso é algo fundamental. Fundamental você conhecer o seu gasto variável e o seu gasto fixo. Só para a gente rapidamente ter uma ideia do que é um e do que é outro, o gasto variável, ele aumenta à medida que eu vou aumentando a minha venda. Certo? E o gasto fixo, ele, como o nome diz, ele é fixo, independente se eu vendo mais ou menos. Se eu vendi nada, gasto fixo. É como, digamos, eu tenho uma confecção. E aí eu pago o aluguel do meu galpão, custo fixo. Custo E fixo. aí eu compro os insumos para produzir as minhas roupas. Eu compro a linha, eu compro o tecido, então quanto mais eu vender, mais eu vou ter que comprar de linha e tecido, porque eu não tenho como fazer sem a linha e sem o tecido. Perfeito. Exemplo perfeito. Sendo que quando o pessoal vai alçar sem o auxílio, sem o conhecimento efetivo, né? O pessoal confunde. Na verdade, o pessoal não sabe que existem essas duas coisas e alça como sendo um gasto fixo e estima uma venda absurda. Sendo que quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Né? Então, precisa ser feita a conta, precisa ser feito orçamento, precisa entender bem o número. Independente do ramo, independente do negócio, independente do tamanho, independente de qualquer coisa. Muito massa. A gente já está mais ou menos se encaminhando aqui para o fim da nossa live. Muito bom tê-lo aqui conosco novamente. Gente de casa. Muito bom. Obrigado. E aí, Luiz, eu queria saber assim, a gente falou um pouco sobre números, falou um pouco sobre, né, como uma visão geral da coisa e também deu uma pincelada na situação que a gente vive hoje, né? Você falou que talvez algumas empresas não tivessem quebrado, se tivessem se, se organizado previamente, e eu me arrisco a dizer que talvez não tenha quebrado só pela pandemia. A pandemia acelerou um processo que estava Perfeito. fadado a acontecer por falta de organização, por falta de Perfeito. planejamento. Acabou que acelerou, né, Perfeito. o processo. E assim, eu acho que muito está se aprendendo com todo esse perrengue que está todo mundo passando, que é como dizem, né? Tá todo mundo na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. Exato. E assim, o que você, como gestão de lucros, né, assim, enxerga que a gente pode tirar de bom de todo esse perrengue que tá pegando geral? Tá. Nesse período, inclusive, o tema maior que a gente falou no Instagram da OSA foi sobre processo, foi sobre custo. Por quê? Porque quando se imagina, opa, nosso barco tem a OSA, então seu barco é equilibrado, viu? Perfeito, perfeito. Perfeita, colocação perfeita. Até perdi aqui, fiquei tão emocionado que perdi a Exato. linha Mas aqui. explica por que tem a Orza. Vamos dar um background pro pessoal. Tá, como ele falou, nosso barco tem a OSA. A OSA, pessoal, foi uma marca criada pela Obo, certo? Vale ressaltar pelo James, que está aqui vendo a gente. James é Não, muito bom, por sinal. muito bom e muito ovo. Certo. E, e OSA, para a gente resumir, ele é uma peça que estava nas embarcações feitas de madeira na época, né? E é uma peça que dá equilíbrio à embarcação, certo? Então, a vela dá velocidade, o leme dá direção e a osa dá equilíbrio. Porque se eu tenho velocidade sem direção,
ou velocidade e direção sem equilíbrio, eu capoto, né? E Eu se tem tombo o barco. velocidade e tem direção, eu vou para diversos lugares. Se eu tenho direção e não tenho velocidade, eu demoro muito para chegar. Mas quando se tem tudo, inclusive a orza, o Inclusive equilíbrio, equilíbrio, exatamente. Você vai para onde você quiser e rápido, né? Sim, mas bom, isso é a OSA, né? Por isso que o Cauê falou esse ponto aí muito bom que eu já anotei aqui, inclusive. Mas o que tu me a tua pergunta, e eu estava falando que eu estava nesse período, o nosso tema maior foi processo, foi custo. É algo que eu incentivo todo mundo, e essa é uma lição que a gente tem que tirar, né? A gente precisou, sem conhecimento, sem pensar, sem planejar, a gente tem tempo. precisou olhar para dentro, sem tempo, né? O que é que eu chamo desse de olhar para dentro? É ver como é que eu faço as coisas e será que eu consigo fazer mais ou a mesma coisa com menos recursos, seja recurso braço, seja recurso dinheiro, seja recurso tempo, enfim, qualquer recurso que seja, né? E essa é uma grande lição que a gente tem que levar. A gente passou eu não vou lembrar o ano agora, e se eu não me engano foi o ano da marolinha, né? Foi uma recessão pesada no mundo inteiro também, óbvio, longe dessa última que ainda está, que a gente vive, né? Uma outra categoria É, de desgraça. mas o que foi que as firmas viram e fizeram à época, né? Houve uma demissão em massa e esperou-se que houvesse uma recolocação logo que tudo que a marolinha passasse, né? Não houve recolocação. As empresas entenderam que elas conseguiriam fazer que elas conseguiram fazer as mesmas coisas com menos gente, com menos gasto, com menos tudo. Por que que eu vou inchar de novo? Não tem por que inchar. Agora, novamente, quem não aprendeu, o Cauê falou aqui, quem não aprendeu em 2015 está tendo a oportunidade, os que estão vivos, os que sobreviveram, estão tendo a oportunidade de aprender de novo com isso. Olhe para dentro. O lucro, uma coisa que eu falo muito, o lucro está dentro da sua empresa. Produtividade, melhora de processo, redução de gasto. Redução de gasto não é cortar gente à torta e só pelo fato de cortar gente, não. Redução de gasto é você fazer mais com menos. Use o pessoal que você tem. Mantenha-os nos seus empregos. Agora, faça-os ao invés de ter a entrega de um, faça-os que tem entrega de dois, de três. Aí fica bom, entendeu? Então, essa é a grande lição que eu acho que a gente tem que tirar disso tudo. A gente tem que estar sempre estudando a gente. Estar sempre estudando como a gente faz. Estar sempre em busca de melhorar o que a gente faz. E o que você falou em algum momento, acho que lá no início é muito verdade. Quando você está imerso na coisa, no negócio, na empresa, você meio que fica cego, você não consegue enxergar muito bem as falhas, né? A não ser aquelas falhas absurdas, Grotesco. né? Uhum. Então, se você não tem alguém enfim, procure alguém que enxergue esse negócio, que enxergue a sua empresa junto com você. Seja algum amigo que tenha, enfim, algum amigo que já tenha visto essa empresa ou empresas do mesmo ramo num outro momento, ou sua mãe, ou sua esposa, esposo, enfim, ou uma empresa especializada em gestão de lucros, né? Então, Justo. Então, faça isso, é importantíssimo. É importantíssimo você estar sempre olhando para dentro. Lá está o seu lucro. É lá Assim, onde está o seu dinheiro.
essa situação toda fez, meio que nos obrigou a olhar para dentro, para tentar remar e conseguir e sobreviver como dava. Então, tentar resumir mais ou menos assim, levar essa lição de ter que olhar para dentro para que seja uma coisa de rotina, que você sempre esteja acompanhando, e não só no momento de desespero, não só no momento de Isso, crise. isso. E uma coisa importantíssima, isso foi uma outra lição que eu tirei, tem a ver com tudo isso que a gente falou, e a gente já até falou em outras palavras. A gente não se prepara para a crise na crise. Né? Não dá tempo. Não dá. Até porque a crise não tem preparo, vai. Exato. Vai, exatamente. Então se prepare bem antes. Né? Tenha esse planejamento, comece a se preparar hoje, porque amanhã pode ter outra crise. Né? Então, se você tiver. Tomara que não, né? Mas se você tiver uma base sólida, uma base resistente, a tendência é que você ou passe a crise ou você chegue muito mais longe. Né? Então, essa é Independente da a. crise. Independente da crise, essa é a lição que fica do tio coronavírus. Muito bom. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, a hora é agora. Mas enquanto isso, queria agradecer mais uma vez a presença do Luiz aqui na nossa live. Lembrar que terça, 19 horas, é o dia e hora das lives da Obo, Descascando Ideias. A gente sempre traz gente interessante, gente que tem coisas bacanas para ensinar para a gente. A Priscila está dizendo muito bom, Lu, parabéns por esse conhecimento, muito mais sucesso. E isso é um Obrigado. desejo nosso também, assim, a gente Obrigado. é parceiro que virou amigo e a gente está em família, mas muito bom mesmo. Pessoal também já fica ligado que próxima terça-feira, 19 horas, estaremos aqui. Durante a semana a gente vai divulgar o tema da próxima live, mas garanto que vai ser tão boa quanto, tão enriquecedora quanto. Muito, muito obrigada. Fantástico. Muitíssimo obrigado ao Obo por todo esse tempo já de parceria, né? Já vai para perto de um ano aí já, né? Já A está gente chegando está, nosso né? Então, aniversário. a gente cresce junto e essa é a ideia mesmo. A gente está sempre somando ou multiplicando os nossos parceiros, né? É isso. Muitíssimo obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Na hora que vocês precisarem, é só dar um trim e que eu Esse menino é estarei a bom. postos. Esse menino é bom. Muito bom mesmo. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença. Aguardo vocês aqui terça-feira, às 19 horas, novamente. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E show! Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, boa semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.